Com todo esse trabalho dividido em duas partes, o primeiro é o atuar enquanto elas são internas. Uhum. Quando existe essa reinserção na sociedade, né? Todo esse trabalho de ressocialização, de capacitação, tem algum case de sucesso assim que você gostaria de compartilhar para que a gente tivesse uma ideia da proporção do trabalho que vocês estão fazendo? Tem sim, eu quero compartilhar então dois casos com vocês. Uhum. O primeiro é uma das primeiras mulheres que nós atendemos quando ela saiu do presídio. E ela tinha um problema muito sério com a filha dela. A filha dela, quando saiu do presídio, ela tinha 5 anos. Uhum. E todo esse processo que eu falei para vocês, né, de tentar resgatar esse relacionamento, a filha dela rejeitava muito ela, porque viu, né, todo aquele contexto de prisão, sentiu muita falta da mãe. Sim. E essa mulher, ela nos procurou, nós conseguimos colocá-la dentro de uma das empresas parceiras. Ela Legal. foi empregada e está empregada até hoje nessa empresa. Uau. E, assim, para nós, o testemunho, né, a prova de que ela realmente mudou, foi quando a filha dela, ela chegou e falou, muito obrigada, porque a minha mãe mudou. Então, Amém. se uma criança consegue perceber essa mudança, né, é porque é uma mudança genuína, né? E um outro caso, uma das mulheres que nós atendemos, ela fazia faculdade de matemática dentro do presídio. E quando ela saiu sem nada, né? Como a maioria delas. Então, nós ajudamos ali a reconstruir a vida, né? E reconstruir a casa dela. Então, doamos itens de cozinha, cama, toalha, né? As necessidades são inúmeras e são muito básicas também. E uma das coisas que nós fizemos foi doar um notebook para ela, para que ela pudesse continuar essa faculdade. E hoje ela é professora de matemática numa escola muito boa aqui em Brasília. Então, assim, é uma alegria muito grande vê-las mudando de vida, sabe? Vê-las tendo oportunidades que elas jamais imaginaram, né? E ver essa reconstrução tendo impacto nas próximas gerações. Então, hoje a gente entende que o que a gente faz não é só para adultos, é um Uhum. impacto geracional, porque a transformação dessa mulher gera a transformação dos filhos dela, e isso vai Amém. se propagar de geração em geração. Isso é o que a gente consegue enxergar, né? Isso. Porque até João fala ali no livro dele, né, que aqui ficaram alguns milagres que o Senhor fez, mas ele fez muitos outros. Uhum. Então, quantas sementes, quantas fagulhas foram plantadas ou lançadas aí que estamos vendo agora ou daqui a um tempo a gente vai conseguir ter mais uma ideia, É, uma amplitude, né, dessa visão de vocês. Eu estava pensando aqui nos dados, né? 96% da população que está em presídio são homens, só 4% mulheres, né? Isso aqui no Brasil. uhum, E trazendo também uma informação, né? Que mesmo essas mulheres que estão presas, a maioria delas tem alguma coisa a ver com sentimento, com relacionamento, né? Porque uhum, muitas se envolveram no crime por causa do marido, pais, filhos, né? é, Então foram envolvidas ou induzidas ao crime. é, Tem aquelas também que se envolveram com alguma situação de crime, às vezes até como uma defesa, né? é, Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, mas pensando sobre o seguinte, né? Qual é a necessidade dessas mulheres, né? O que elas precisam, o que elas sofrem, como é que é essa questão da alma, do sentimento, da necessidade de uma mulher envolvida em situação de crime? realmente, Carlos, a maioria delas entrou no crime por relacionamentos, né? Então, eu acho que todo ser humano nasce com o desejo de pertencer, nasce com a necessidade de ser amado, de ser aceito, né? Então, eu acho que, como eu disse lá atrás, são mulheres que não tinham uma família, não tinha pai e mãe para dizer assim, você não vai se relacionar com esse homem, né? Não, você não vai andar nesse grupo de amigos, porque é em casa que a gente aprende isso, né? Então, não existindo essa estrutura,
acaba que essa mulher ali, muito nesse desejo de ser amada, de ser aceita, de pertencer, acaba entrando mesmo nesses relacionamentos abusivos e ruins, né? Então, muitas delas estão nesse caminho por isso. E até você falou sobre entrar para se defender. Uma delas, né, nesse formulário que a gente passa, tem uma pergunta: como que você entrou no crime? E ela respondeu: eu não sou criminosa, eu matei o meu abusador. Então, assim, quando a gente leu essa resposta, meu Deus, né? Então, o tanto de... O que essa mulher não viveu, né? Então, assim, eu não consigo imaginar a dor dela, né? Nós não estamos aqui para levantar nenhuma bandeira, né? Pelo contrário, nós estamos aqui para ver o coração de Deus em todas essas situações. Então, eu que trabalho no presídio masculino há 16 anos, né? Por exemplo, teve algumas coisas que me surpreenderam, que antes eu tinha um senso comum, mas quando chega lá, a gente vê que existe uma outra mentalidade no presídio, né? E uma das coisas que me surpreendeu é que, por exemplo, entre os presos homens, eles consideram o seguinte, que um homem que está lá pela Maria da Penha, por exemplo, a recepção dele no presídio é vista da seguinte forma: esse cara não é um criminoso, ele só espancava a esposa, ele não é do mundo do crime, ele só batia na mulher. Então, assim, no presídio feminino, masculino, o que acaba acontecendo? Os homens que são violentos com mulheres, à exceção da mãe, que aí no caso da mãe é uma outra história, né? Mas que eles são violentos com as mulheres, eles são recebidos como não criminosos pelos outros presos. Eles são recebidos como alguém que, ele está aqui, mas ele não é do crime. Eles não veem essa ação como criminosa, né? Então, só para entender assim como a gente pastorear essas mulheres, né? Que influência tem essa cultura, muitas vezes assim, da violência contra a mulher, do machismo, né? Como é que isso fica na alma dessas mulheres? Como é que isso é visto? Mulheres muito machucadas, né? Então, quando elas respondem que sofreu a maior parte dos tipos de violência, são mulheres marcadas, mulheres sem esperança, né? Que muitas vezes não acreditam mais em relacionamento, em casamento, né? E a gente está ali para resgatar isso, né? Para dizer, olha, existe um Deus que pode curar a sua alma, né? Ainda que seja traumas extremamente profundos, ainda que você tenha vivido uma história que certamente não foi esse o plano de Deus para você, há uma nova vida, há uma nova esperança, né? Mas sim, Carlos, a gente faz esse trabalho também dessa cura, né, na alma, esse trabalho de desenvolver essa mulher emocionalmente também, né? Então, uma vez a gente tem Clube do Livro dentro do presídio e a gente fez uma leitura de um livro que falava exatamente isso. Para elas não colocarem a expectativa, a esperança, a alegria delas em relacionamentos, mas em Deus, né? Porque se for numa pessoa, certamente vai se frustrar, né? E a gente sempre fala isso para elas, olha, seja feliz aqui hoje, né? Mesmo estando presa, né? Não é porque muitas delas ficam, eu vou ser feliz quando eu sair daqui, né? Eu vou ser feliz se a minha família ou se o meu marido... Não, seja feliz hoje com Cristo, porque se a nossa esperança for Jesus, nós não vamos nos frustrar. Então, a gente fala muito isso para elas.